O primeiro um desabafo porque está muito difícil trazer informação de verdade quando há uma grande campanha mundial de desinformação quanto à guerra na Ucrânia. A grande mídia sabe, a grande mídia está do lado dos Estados Unidos, sempre esteve em todos os assuntos possíveis, imagináveis, e a grande mídia sabe que quanto mais eles usarem de emoção, menos as pessoas vão usar a razão, porque quem usa emoção não usa a razão. E eu vejo muita gente, até pessoas inteligentes, pessoas de esquerda, que estão se deixando enganar pela grande mídia. Saiba de uma coisa, a imprensa brasileira, a imprensa mundial, ocidental, sempre está do lado dos Estados Unidos. Eles têm lado, eles não são imparciais. Não é só quando a gente fala de política brasileira que a imprensa brasileira está do lado dos serviços norte-americanos, não. É em tudo. Dito isso, olha só, uma coisa que eu falei aqui faz 3 semanas começou a acontecer. Eu disse o seguinte, olha, os Estados Unidos vão pressionar para que haja guerra, para pressionar eles vão anunciar sanções à Rússia antes da Rússia invadir. Se a Rússia invadir, eles vão anunciar sanções mais duras à Rússia e depois eles vão mirar a China. Depois de mirar Rússia e China, os Estados Unidos vão mirar o resto do mundo. Claro, isso tudo com uma grande campanha de desinformação da mídia para que isso possa ser palatável para as pessoas. Por quê? Porque essas sanções vão causar uma crise. E as pessoas só vão aceitar viver num mundo pós o plano dos Estados Unidos, que é um mundo com mais crise econômica, se elas forem muito enganadas para começar a odiar Rússia e China. Veja bem, na guerra não tem ninguém certo, tá todo mundo completamente errado nessa guerra. E aí, olha só, aconteceu. A inteligência norte-americana, a CIA, eles divulgaram um relatório de inteligência via New York Times, que também é um dos jornalões lá dos Estados Unidos que está promovendo apenas as informações norte-americanas, dizendo, esse relatório de inteligência, que a China é cúmplice da Rússia. Olha só, tô falando isso há tempos, hein? Ó, vão pegar a Rússia e depois vão pegar a China com essas sanções. E aí, o relatório que foi divulgado no New York Times disse o seguinte, a Rússia sabia que a China sabia que a Rússia ia invadir a Ucrânia. E aí o presidente da China pediu para o presidente da Rússia para que ele começasse a invasão na Ucrânia só depois dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que foram em fevereiro. Ou seja, acabaram os Jogos Olímpicos, a Rússia poderia invadir. Isso é a brecha que os Estados Unidos queriam para começarem a pedir sanções à China. Ele está falando, mas Thiago, os Estados Unidos não são nem loucos de sancionar a China, que é a economia que mais cresce no mundo. Mas eu estou te falando aqui, o objetivo final dos Estados Unidos é fazer um mundo polarizado, onde tenha de um lado China, Rússia e seus parceiros, e do outro lado o Ocidente, com os Estados Unidos, OTAN e seus parceiros, e eles fiquem isolados entre si, ou com o mínimo de conexões possíveis entre si. Esse é o plano final dos Estados Unidos, eu estou falando isso aqui há semanas. Parte do plano passa por impor sanções à China. Eles não são burros, tanto é que recuaram nas sanções à Rússia, eles não são burros de imporem sanções que vão danificar muito a economia deles a curto prazo, não. Mas eles vão impondo sanções que vão afogando pouco a pouco as economias de Rússia e China e afogando também pouco a pouco as economias do próprio Ocidente. Mas como eles é quem estão impondo as sanções, eles acreditam, no plano dos Estados Unidos, que eles tenham como reverter essas sanções, não reverter as sanções, mas reverter o efeito negativo dessas sanções a médio e longo prazo. Mas o que isso? O Biden está jogando um jogo de popularidade. Ele está tentando salvar a sua reeleição porque ele sabe que se as coisas continuassem da maneira que estavam, a chance do Biden se reeleger era zero. Ele tá, até hoje, ele continua sendo o segundo presidente mais impopular da história dos Estados Unidos depois de 410 dias de mandato. O primeiro era o Trump. O segundo é o Biden, e a popularidade dele está pau a pau. O Trump tinha 40,6%, o Biden tem 41%. 0,4% a diferença, quer dizer, está ali na margem de erro, só para você ter ideia. Nisso, eles contam com o apoio de toda a grande mídia. A China, o governo chinês ficou irritadíssimo. A porta-voz do governo chinês falou que os Estados Unidos estão numa smear campaign. Smear campaign, em inglês, quem sabe, é campanha de difamação. Que smear é você manchar, é você começar a soltar boatos sobre alguém, aqui, ali, e aí vai toda a mídia, analistas diferentes e diferentes veículos de comunicação soltam a mesma informação. E aí as pessoas são bombardeadas por todos os lados com essa informação. No caso, a informação de que a China sabia e de que a China não apenas é cúmplice da Rússia, a China inclusive disse, não ataca agora não, ataca depois. Isso tudo por quê? Antes das Olimpíadas de Inverno, China e Rússia assinaram um acordo. O presidente chinês, isso não saiu na mídia. Olha só que coisa, isso não saiu na primeira página de nenhum grande portal brasileiro. Você ficou sabendo do acordo assinado entre China e Rússia? Se você assiste aqui o Plantão Brasil, você ficou sabendo aqui. Eu falei, segundo o presidente da China,
Hoje, naquele dia em que assinaram o acordo, começa uma nova era no mundo. E ele disse que a parceria entre China e Rússia não tem limites. E aí eu falei aqui já algumas vezes, ele podia ter usado qualquer palavra, mas ele disse não tem limites. E aí, olha só o que acontece nisso tudo. A mídia estadunidense, junto com a grande mídia brasileira, começam a pintar o exército ucraniano, que eu já mostrei aqui que é feito de neonazistas, que eles financiaram essas células neonazistas, começa a pintar esse exército ucraniano como se eles fossem heróis. Todo ucraniano que vai lá e mata um russo, ou que se impõe contra um soldado russo, é tratado pela grande mídia brasileira e mundial como heróis de guerra. Não importa se é um neonazista ou não. Os civis que vão lá, tentam defender seu país, imagina se alguém vem aqui e começa a bombardear o Brasil. Eu tenho certeza que muitos brasileiros, não interessa quem é o inimigo, se tem razão, se não tem, quando alguém começa a bombardear, já perdeu a razão, tá? Mas não importa qual o contexto, muitos brasileiros vão falar, eu vou lutar, eu vou pra cima, eu não vou deixar que destruírem meu país. Assim como lá na Ucrânia, assim como em outros países que são atacados, muitas pessoas se revoltam contra quem está atacando, também querem. Mas a maneira como a grande mídia trata esses civis é completamente diferente dependendo do país. Eu vou te mostrar aqui como a Globo tratava quando a Síria e o Iraque eram bombardeados. Aí você vai ver a diferença, se você assistiu qualquer jornal da grande mídia nos últimos 5, 6 dias, você vai ver uma diferença muito, muito grande na maneira como a informação é dada. Aqui, ó, Jornal da Globo, quando os Estados Unidos começaram a bombardear a Síria. E olha, que era um governo fascista americano, que era o governo do Trump. Não era um governo assim que a grande mídia gosta muito, mas mesmo assim, olha a diferença. Donald Trump acaba de anunciar o início dos ataques à Síria em resposta aos supostos ataques químicos que teriam sido conduzidos no país no final de semana passado. Os ataques seriam a posições do território sírio capazes de produzir armas químicas. França e Inglaterra participam dessa ofensiva. Trump também deu um ultimato à Rússia, que é conhecida apoiadora do regime de Bashar al-Assad. Diz que os russos têm que decidir se continuarão a dar suporte à Síria ou se vão se juntar às nações civilizadas. Presidente Donald Trump... Tá aqui, aí vem lá, ela fala, ó, supostas armas químicas, isso era mentira, já foi provado que foi mentira, a Síria não usou armas químicas. Aí a jornalista da Globo fala, o regime do presidente blá blá blá, não era um regime, ele foi eleito democraticamente. Aí fala, olha, o Trump perguntou se a Rússia vai se juntar às nações civilizadas ou se vai continuar defendendo o regime lá do ditador. Não era ditador, e nações civilizadas, era o Donald Trump. Era o exemplo de civilização aí pra Globo. Junto com o Boris Johnson, que é um outro fascista. Junto com o Macron, que é o atual presidente da França, que é um neoliberal babaca. É isso, esses caras eram a civilização moderna bombardeando a Síria. E aí quando cidadãos sírios fizeram, como na Ucrânia, muitos ucranianos estão lá, civis, pessoas inocentes, estão fazendo coquetel molotov, jogando nos tanques russos, estão tentando defender seu próprio país. Alguns inspirados pela propaganda que é feita na TV, outros simplesmente porque estão revoltados, que estão sendo bombardeados, estão vendo a desgraça que está acontecendo. Esses civis são inocentes, são pessoas inocentes. Mas, quando os civis lá na Síria pegavam um coquetel molotov, eles eram chamados de terroristas. Sabe como a Globo os tratava? Você deve lembrar dessa palavra, rebeldes. Lembra disso? Por que a palavra rebeldes não é usada para os ucranianos? Porque eles são civis inocentes. Mas para os sírios, para os iraquianos, para os afegãos que tentavam defender seu país, que estavam irritados, que vão Estados Unidos lá dos Estados Unidos bombardear sem eles nem saberem o motivo, aí eram rebeldes. A palavra rebeldes dá a entender que eles não são, assim, seres humanos civilizados, são apenas rebeldes. E aí eles estão lá, são praticamente terroristas. Aí quando eles morrem aos milhares, não tinha comoção nenhuma. Não apenas não tinha comoção, como eu vou te mostrar aqui, esse aqui foi o dia em que Jornal Nacional, esse foi o dia em que os Estados Unidos começaram a bombardear o Iraque, lá nos anos 90. E aí, assim que a Globo noticiou. Emocionado pelo telefone o que estava acontecendo. As bombas continuaram a cair durante toda a madrugada. Depois a volta à base. Missão cumprida. O piloto conta numa entrevista piloto rindo. a emoção do ataque. Todos estávamos muito excitados. Quando atravessamos a fronteira, vimos os alvos debaixo de nós. Meu Deus, era exatamente como no cinema. O fogo da artilharia, os caças no céu. De repente, começamos a bombardear. Tudo ficou muito mais real. Nossos alvos eram precisos. Foi uma mistura de emoções, excitação, apreensão
e um pouco de medo. Durante o dia, o segundo ataque. Tá aqui, mataram 1 milhão de pessoas nessa guerra. O recado no míssil. Para Saddam, com amor. Essa guerra aí, esse foi o começo da primeira guerra no Iraque. Essa guerra morreram mais de 1 milhão de inocentes e a Globo também tratava como rebeldes. Você vê a glorificação que faziam dos Estados Unidos, que estava ali, bombardearam a noite inteira, bombardearam o meio da cidade. Pegaram uma cidade que era Bagdá. Quem acompanha o portal do José, ele mostrou fotos de Bagdá antes do bombardeio que teve em 2003. Eu vou mostrar aqui, Bagdá nos anos 90, em 1990, antes era assim, uma cidade com... Nessa época tinha 7 milhões de habitantes. Essa era a cidade de Bagdá aqui, ó. Cidade grande. Imagina uma cidade maior que o Rio de Janeiro e menor que São Paulo. Uma cidade grande, uma megalópole. Agora você imagina que esses caças ficaram a noite inteira bombardeando, não alvos militares, a cidade inteira. Simplesmente, imagina a cidade que você mora, olha pela sua janela, imagina caindo bomba dia após dia. E a grande mídia inteira mundial tratando quem quer. Aí imagina que você se irrita e você fala, ah não, quando a cidade estava destruída, toda destruída, eles entravam por terra. Agora imagina que as pessoas que falavam, ah não, eu vou lutar contra esses malditos americanos que estão acabando com a minha cidade. Aí você era tratado por toda a mídia mundial como um rebelde, como um terrorista. E aí eles usavam até Nostradamus, aquele lá que previa o futuro, até isso para justificar. Olha aqui o William Bonner no Jornal Nacional, olha o que diz o William Bonner, só alguns segundinhos. O que está acontecendo na Terra também está escrito no céu. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do 7º anticristo. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista. Este novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Tá aí, era a guerra contra o anticristo. Usavam até a religião, a guerra santa contra o Saddam Hussein para justificar matar 1 milhão de inocentes. Agora não, você percebe como a cobertura hoje é completamente diferente? Fazem vista grossa ao fato de que o exército ucraniano, parte do exército ucraniano é neonazista, de que essas células neonazistas estão promovendo ataques terroristas no sul da Ucrânia há muitos e muitos e muitos anos. Eu vou inclusive aqui te mostrar uma foto. Esse aqui é um ataque a um sindicato que também era a sede do Partido Comunista. Foi em 2015, viu? Morreram 42 pessoas, morreram carbonizadas 42 pessoas, e quem tentava ajudar também acabou morrendo. Os neonazistas trancaram as portas do prédio e jogaram coquetéis molotovs e bombas dentro para explodir e para pegar fogo. E as pessoas eram impedidas de sair. Morreram 42 pessoas. Esse foi o primeiro de mais de 100, não, de centenas, mais de 200, 300, 500, 700 ataques terroristas. Um matava 2 pessoas, outro matava 3, fora as ações isoladas deles que eram extremamente bem calculadas, que era para matar imigrantes, para matar qualquer um que não se encaixasse ali no que o Batalhão de Azov, e o Batalhão de Azov é só um deles, tem vários outros, no que eles queriam, que são células neonazistas. Inclusive, tem aqui um vídeo que foi divulgado ontem de um soldado ucraniano, aí você vai ver ele aqui, ó, ele tá cheio de símbolo nazista no corpo, tatuado no corpo. Os nazistas tatuam muito símbolo. Tá aqui um dos soldados de um dos batalhões, são vários, com símbolos nazistas no corpo. E aí ele tá ali, ele tatuou também nas costas um lema nazista, vai aparecer aqui, deixa eu ver aqui, vai mostrar as costas dele. Tá aqui, ó, outro lema nazista tatuado nas costas, e esses são os soldados que a grande mídia hoje tá ali glorificando. Para isso, para que glorificá-los? Para causar russofobia, e depois vai começar agora sinofobia. Sinofobia é fobia a chineses, é aversão a tudo que é chinês ou venha da China. Você vê que a russofobia está fazendo efeito no mundo. Você vê que, eu falei aqui, pela primeira vez na história, o Canadá baniu russos da sua liga de hóquei. O que os atletas russos têm a ver com o Vladimir Putin? Teatros lá do Dostoiévski que estão sendo cancelados, a leitura do livro dele está sendo cancelada em universidades, quer dizer, tudo que vem da Rússia, mesmo que não tenha nada a ver com essa guerra, está sendo cancelado. Isso é russofobia. Assim como tem homofobia, tudo que é de gays, as pessoas odeiam, os bolsonaristas no caso, agora tudo que vem da Rússia, as pessoas estão sendo incentivadas a odiar, e aí cada vez que isso acontece, que alguma coisa russa é rejeitada, olha, estamos jogando fora aqui uma vodka russa, tem aí o Jornal Nacional mostra o vídeo de um americano jogando fora a vodka russa, aí todo mundo fala, é isso, que é uma coisa sem sentido, isso não vai fazer o Putin parar a guerra. Aí,
Agora vai começar com a sinofobia. A porta-voz do governo chinês já falou, nós não vamos aceitar essa campanha de difamação. Se isso vier para o nosso lado, nós vamos rebater na mesma moeda. Aí a gente vai começar a ver a briga ficar uma briga de gigantes, porque economicamente a China é uma gigante, muito mais do que a Rússia. A Rússia é militarmente uma grande potência, não economicamente, pelo menos não no nível de Estados Unidos e OTAN. Agora é a segunda parte do plano do Joe Biden, mas eu vou falar. O fato dele recuar nas sanções contra a Rússia mostra que ele começou o plano, ele começou, engatou a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, ele falou, opa, deu ruim, melhor colocar o pé no freio aqui, não vou engatar a quarta não. Mas eles vão pouco a pouco, porque agora que o plano do Joe Biden, que era fazer com que a guerra realmente acontecesse, a guerra começou, não tem mais como voltar atrás. Ele vai ter que ir agora para cima da China, tentar isolar China e Rússia. A China e a Rússia já sabiam que isso ia acontecer. E agora o xadrez, imagina um jogo do xadrez, mas não um xadrez normal, imagina um xadrez 3D. O jogo xadrez 3D está muito mais complicado para o lado dos Estados Unidos do que para os outros. Quem perde? O povo. É claro que o povo que perde, porque as pessoas estão morrendo. Eu vou falar, dos países que eu mais gostei de ir na minha vida, dos que eu mais queria voltar, a Ucrânia estava no top 3, assim, olha, eu já fui para mais de 20 países. É o país onde eu, talvez, ao lado do México, onde eu mais fui bem recebido, amo as pessoas de lá, tudo mais, mas acabou com essa campanha aí, os neonazistas tomaram o poder lá na Ucrânia desde 2014, um golpe de Estado promovido pelos Estados Unidos. O atual presidente comediante deixou isso acontecer no território dele, talvez tenham feito promessas para ele que não tenham sido cumpridas ou que não serão cumpridas, e aí começou essa guerra, começou na Ucrânia, mas tudo indica não, eu já estou te falando aqui há muitas semanas, se você assistiu o Plantão Brasil, a Ucrânia era só a desculpa, porque a guerra é uma guerra econômica mundial, essa é a terceira guerra mundial, ao que tudo indica, não vai ser uma nação bombardeando a outra, pelo menos esperamos que não, e sim uma nação impondo sanções a outra e países sendo isolados uns dos outros economicamente. É isso, ó. Quem gostou aqui, embaixo do vídeo o botão inscrever, no primeiro comentário deixa as minhas outras redes sociais, siga-me lá porque tem coisa que eu publico nas outras redes e eu não publico aqui. E vamos continuar indo para cima do desgoverno Bolsonaro e dos imperialistas e vamos tentar aqui, ó, sempre promover a paz, porque é como eu falei, a partir do momento que começou a guerra, aí o Putin tinha razão em tudo que ele estava falando. Quando ele começou a bombardear, perdeu completamente a razão. Falou.